em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Eu já estou aqui para receber o professor Paulo Bacelar e preparar para você, ouvinte internauta, respostas e esclarecimentos sobre os benefícios da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Chega comigo, o professor Paulo Bacelar está pronto para receber as perguntas e responder aos nossos ouvintes. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes, programa Alerta Geral, mais uma vez aqui juntos, a gente começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos lá, professor Paulo Bacelar, porque a Girleide Moura, em Russas, quer saber o seguinte: eu completei 55 anos de idade e fiz uma perícia agora no mês de julho, mas no meu caso não tem mais volta, porque aqui me aposentaram, mas me deram 2 anos para frente. Posso pedir a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Aposentadoria por invalidez, quando ela fala assim, me deram 2 anos, é tempo para se aposentar ou é um benefício correspondente a auxílio de saúde? Porque ela não aposentou ainda, né? Então ela teve um benefício de 2 anos. Existe a possibilidade na perícia médica do médico dar um benefício com um curto período, 3 meses, 6 meses. Pode aposentar já na perícia própria, né? Na mesma perícia ela já pode ser aposentada por invalidez, caso ela tenha os atestados, os laudos de uma incapacidade permanente para o trabalho, mas pode também ser uma perícia que é chamada de revisão de 2 anos. Então, o médico ele pode dar, ele não tem dúvida se a pessoa tem incapacidade permanente, ele pode dar essa revisão de 2 anos, que é o tempo que ele deu aí para a Girleide, para ela ter o benefício. Depois desses 2 anos, ela faz uma nova perícia. Antes da cessação desse período, ela tem que marcar uma perícia de prorrogação e o médico aí pode aposentar ela nessa perícia. Então, para você, ouvinte internauta que tem dúvida na área da Previdência Social, faça como a Girleide, mande para o nosso WhatsApp 085-99273-4353, qualquer dúvidas sobre auxílios e aposentadorias pagas pelo INSS. O José Alves está no interior do Pernambuco com a seguinte dúvida: comecei a receber o BPC e dei baixa no meu Bolsa Família, mas fui na lotérica, professor Paulo Bacelar, e ainda tinha dinheiro do Bolsa Família. Tem algum problema ou será que não deram baixa no meu Bolsa Família? Ele pode sacar esse dinheiro, professor Paulo Bacelar? Pode sacar e pode receber também. O fato dele ter recebido o Bolsa Família, o BPC, não impede dele conceder o Bolsa Família. Ele depende da renda familiar, depende dos membros do grupo familiar. Então ele pode receber tranquilamente. Professor Paulo Bacelar, Germano em Maracanaú, eu tenho 32 anos de trabalho com carteira assinada, fiquei desempregado, solicitei o seguro-desemprego. Isso dificulta a minha aposentadoria? É a primeira dúvida dele. Ele é agricultor? Não, ele é trabalhador urbano com 32 anos de carteira assinada. Não tem problema nenhum. O fato dele estar afastado do trabalho, aliás, ele ter sido demitido, né? Ele vai receber o seguro-desemprego normal. E completando os 15 anos de contribuição, ele pode pedir aposentadoria. Ele ainda não tem 65 anos de idade. Ele não diz qual é a idade, professor Paulo Bacelar, mas chama a atenção aqui quando ele diz, por exemplo, já tem 32 anos de carteira assinada. No período que ele ficou desempregado, de 2016 até 2023, 7 anos. Ele pergunta: durante esse período que eu estava desempregado, eu não estava contribuindo com o INSS. Eu me empreguei novamente. Posso me aposentar sem ter contribuído nesse período?
Pode sim. O fato dele não ter contribuído esse período, ele não vai poder voltar e contribuir, né? Mas ele tem que ter os 15 anos de contribuição. Tendo 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, independentemente de períodos que ele não contribuiu, que ele não pagou, ele se aposenta tranquilamente. Nesse caso, ele já tem 32 anos de idade, 32 anos de contribuição. Aos 65 anos de idade, ele pode dar entrada no pedido de benefício e receber uma aposentadoria com um valor maior, professor Paulo Bacelar? Perfeitamente, porque com 32 anos de contribuição, ele tem 12 anos a mais dos 20 anos iniciais. A cada 20 anos, nos primeiros 20 anos, ele tem direito a 60% da média de todo o tempo contributivo, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Com mais 12 anos, né, para fechar os 32, ele vai ter 24% a mais, então 2% a cada ano. 24% mais 60%, ele vai ter uma aposentadoria de 84% da média de todo o período contributivo. Então, se a média dele for alta, ele vai ter uma aposentadoria de 84%. Germano, em Maracanaú, bons esclarecimentos do professor Paulo Bacelar e que abrem caminho para você garantir a sua aposentadoria em melhores condições, completando 32 anos de contribuição e os 65 anos de idade, que está bem pertinho. A Sandra, em Russas, meu esposo é aposentado por invalidez, ele fez 60 anos de idade agora em julho e eu gostaria de saber se precisa mudar para a aposentadoria por idade. Ele tinha 20 anos de carteira assinada. Aí ela diz ao final, professor Paulo Bacelar, somos fãs do seu programa, não perdemos nenhum sábado. Valeu, Sandra, em Russas. Olha, Luziano, a Sandra pode falar para o esposo dela que ele tem já o tempo necessário para aposentadoria por idade, que é de 15 anos. Ele tem mais de 20 anos antes de ficar inválido, né? Mas ele teria que ter 65 anos de idade para aposentadoria por idade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, na realidade ele tem tempo de contribuição. Mas não tem ainda a idade. Mas aí, é vantagem mudar de aposentadoria para invalidez para aposentadoria por idade? Depende. É vantagem em relação à perícia médica, né? Porque com mais de 60 anos você não precisa mais fazer perícia, o INSS não pode mais fazer perícia médica daquele benefício, então é um benefício que vai ficar para o resto da vida. E se o benefício da aposentadoria por idade for maior do que a aposentadoria por invalidez. Então, na época, ela deve calcular, deve procurar alguém especializado para calcular o valor da aposentadoria por idade, para saber se é maior o valor da aposentadoria por idade do que a aposentadoria por invalidez que ele já está recebendo. Então, não vá fazer o pedido sem fazer o cálculo, porque se o benefício dele for maior do que o salário mínimo, a aposentadoria por idade pode ser até menor do que o valor que ele estava recebendo. O Chagas Lopes está em Horizonte. Eu tenho 18 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Vou responder de forma direta aqui, professor Paulo Bacelar. O Chagas, completando 65 anos de idade, pode pedir a aposentadoria. Afinal, já fez o dever de casa bem direitinho, hoje com 18 anos de contribuição para o INSS. Exatamente. Faltaria 4 anos para ele completar os 65, já que ele já tem o tempo mínimo de 15 anos de contribuição, né? Já tem 18, então já pode pedir aposentadoria quando ele completar os 65 anos de idade. E no caso da mulher, professor Paulo Bacelar, vale esse mesmo tempo de contribuição, 15 anos? Do mesmo jeito. Lembrando que ele tem direito a se aposentar com 18 porque ele contribuiu antes da reforma da Previdência. Para quem começou a contribuir após novembro de 2019, o tempo mínimo para o homem é de 20 anos e da mulher continua 15 anos de contribuição. Vamos à região do Vale do Salgado, em Oroz, está a Ana Célia com uma dúvida. Meu filho perdeu o pai, ele tem 16 anos de idade. A viúva conseguiu o benefício da pensão por morte e eu abri um requerimento no INSS em nome do meu filho. Isso já está com mais de um mês e até agora nada, só em análise. Ele é filho do primeiro relacionamento. Meu filho tem direito a essa pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Tem sim, ele vai ser dividido com a cônjuge dele atual, né? Com a atual companheira ou cônjuge. Então ele já fez o pedido do benefício, está correto, falta o benefício ser analisado e aí tomara que tenha aí a promessa do ministro da Previdência, né, de contratação de mais servidores para diminuir essa fila
que a Ana Célia aí está esperando. Professor Paulo Bacelar, agora me veio uma dúvida em cima dessa pergunta da Ana Célia. Ela diz que a viúva já conseguiu o benefício, ou seja, a pensão por morte. Nesse caso, o próprio INSS, quando ela deu entrada nesse requerimento pedindo a pensão para o filho, que tem 16 anos de idade, essa pensão vai ser dividida? A decisão é do próprio INSS em fazer essa divisão? Sim, o filho ele tem direito, independentemente de qual seja o relacionamento, né? Até 21 anos de idade, e são dois pedidos distintos. Por isso que a esposa, né, a viúva, já deve estar recebendo, porque foi analisado antes do pedido do filho. Então, são dois benefícios distintos, serão analisados por dois servidores distintos, e quando ele for conceder o benefício dele, do filho, o sistema irá ver que já tem o benefício da esposa, né, da viúva, e irá retroagir até a data do óbito e dividirá o valor da pensão. Aqui tem linha direta para você, 085 992734353. Lucilene em Itapiúna. Eu tenho 53 anos de idade e há 2 anos moro no interior de Itapiúna, na região do nosso querido maciço do Baturité. Antes morava em Belém. Eu paguei o INSS como autônoma e como microempreendedora. Tenho 9 anos pagos. Tenho direito à aposentadoria? Ainda não. Ela vai ter que completar os 15 anos de contribuição, né? Só tem 9. E ter também 62 anos de idade. Vai ter que fechar os dois requisitos. Idade, 62 anos, e tempo de 15 anos de contribuição. De forma bem direta, professor Paulo Bacelar, quando ela pergunta assim, tenho direito à aposentadoria, a resposta é sim. Né? Tem, mas não agora. 9 anos pagos, Lucilene, faltam 6 anos para fechar os 15 anos, 53 anos de idade, aí ela bate nos 59 anos de idade, coincidindo aí o tempo para fechar o período de contribuição, mais a idade. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, quando a Lucilene chegar aos 59 anos de idade, faltarão 3 anos, pelas regras atuais, para pedir a aposentadoria. O que ela deve fazer nesse período à espera da aposentadoria para completar o tempo de pedir o benefício ao INSS? Se ela paga como autônoma ou microempreendedora, ela tendo 10 anos de contribuição direto, sem ter perdido a qualidade segurada, sem ter parado de contribuir, Luziano, ela fica 2 anos segurada da Previdência quando parar de contribuir com 59 anos, né? Exato. Com 61, porque ela vai parar com 59, então vai ficar segurada até 61 anos. Então ela teria que voltar a contribuir 1 ano antes de completar os 62 anos para poder se aposentar. Agora, precisa ter os 10 anos seguidos sem ter perdido a qualidade segurada. É o que ela não tem, né, professor Paulo Bacelar? Já que você nos trouxe esse detalhe, ela disse que deixou de contribuir durante 2 anos, né? Perdeu a qualidade. Perdeu a qualidade, né? Então ela vai segurada. Vai completar mais 6, né? Então não terá os 10 anos de contribuição. Então ela fica 1 ano apenas após a parada da contribuição. E lembrando, Luciano, que esse pessoal que é autônomo, que é microempreendedor, se ele parar de contribuir por mais de 1 ano e deixar de ser segurado, aquele período que ficou sem pagar, ela pagando, ela não vai contar para aposentadoria, ela não vai ter como se aposentar pagando atrasado, teria que pagar dali para frente. Então, é muito importante que as pessoas não parem de contribuir, pelo menos por mais de 1 ano, não deixar de contribuir por mais de 1 ano, porque perdendo a qualidade segurada, ela vai ter que pagar dali para frente e não pode mais pagar o atrasado. Ou seja, pelo que eu entendi, não vale pagar de forma retroativa. Após a perda da qualidade segurada. Por exemplo, se ela ficou 8 meses sem pagar, ela pode pagar esses 8 meses em atraso, porque ela ainda é segurada da Previdência. Então, ela pagando aquele atrasado dentro da qualidade de segurado, ainda estando na condição de segurada, aquele período vai contar para a aposentadoria dela. Passou de 1 ano, perdeu a qualidade de segurado, aí você não adianta mais pagar o atrasado. Lucilene e Itapiúna, tudo esclarecido aí para você nessa pergunta, com uma ampla resposta do professor Paulo Bacelar e com os caminhos que você deve seguir para garantir a aposentadoria. Silvanira em Maracanaú, o meu marido está afastado e recebendo o auxílio doença já faz 2 anos e meio. Ele tem uma perícia marcada para março de 2024. Ele está com 58 anos de idade. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se o meu marido continua na condição de segurado
pelo INSS. Se não, gostaria de saber como contribuir. Veja só, o professor Paulo Bacelar acabou de responder essa dúvida sobre a Lucilene lá de Itapiúna e agora chega essa pergunta da Silvanira, também no mesmo contexto, sobre a condição de segurado da Previdência Social. Enquanto o marido dela está afastado pelo auxílio-doença, enquanto ela está recebendo o benefício, ele mantém a qualidade de segurado. Se a perícia que está marcada para março de 2024 é de prorrogação, ele continua segurado até lá. Então ela espera ser feita a perícia para saber se vai prorrogar o benefício. Parando de conceder o benefício benefício foi cessado, ela ainda tem 1 ano, né? A pessoa tem 1 ano ainda como segurado após a cessação das contribuições ou do fim do benefício. O Fernando, que está no interior do Ceará, pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar: qual é o site para consultar sobre o BPC? Faz quase 2 anos que minha mãe não recebe o benefício do meu irmão. Ele tem envelhecimento precoce. 2 anos, professor Paulo Bacelar, é um vazio muito longo que já o beneficiário deveria ter batido a porta do INSS para pedir informação. Ou então ter pedido um mandado de segurança ou uma ação judicial para reativação desse benefício, né? Olha, o site você pode consultar pelo próprio Meu INSS, o site para requerer benefício, para verificar a condição do benefício, no meu.inss.gov.br e, juntamente com o site do INSS, o site do próprio CadÚnico, que você pode analisar a questão da renda familiar, a questão do grupo familiar cadastrado no CadÚnico, que é muito importante para que seja concedido o benefício e mantido o benefício também. Lembrando que quem recebe BPC não pode esquecer de atualizar o CadÚnico de 2 em 2 anos, porque a falta do cadastro atualizado é motivo para o INSS suspender o benefício, e aí as pessoas ficam sem benefício por causa de cadastro. E o site do CadÚnico é cadúnico.dataprev.gov.br. E você pode acessar o grupo familiar e as condições da renda da família. Chega mais uma dúvida. O ouvinte ou a ouvinte não quis se identificar, mas deixou uma pergunta para o professor Paulo Bacelar. Quem tem HIV tem direito a algum benefício ou auxílio do INSS? Tem, mas o que importa não é a doença em si. Não é o fato dele ter HIV que vai ter direito ao benefício. Pode ser que seja concedido o benefício. Mas o que vai importar é a questão da incapacidade para o trabalho. Isso pode ser feito análise por um laudo médico para dizer se a pessoa tem incapacidade para o trabalho ou não. Mais uma dúvida, Francisco Marques está em Nova Olinda, na região do Cariri. Eu vou completar 65 anos de idade em dezembro. Eu já tenho 35 anos de contribuição de firma e há alguns meses tenho direito a mais de um salário mínimo, professor Paulo Bacelar. Olha, com 35 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 90% da média de todo o período contributivo de 94, né, de julho de 94, até a data da aposentadoria. Então, ele vai ter direito a 90% da média de todo o período contributivo, que pode ser mais do que um salário mínimo. Outra dúvida agora da Francineide em Jaguaretama. Sabe onde é que fica Jaguaretama, professor Paulo Bacelar? Sei sim, pertinho de Morada Nova, chegando ali em Jaguaribe, ali entrando ali por dentro. Já passou por lá e bateu foto da Igreja Católica? Já bati foto da igreja, da prefeitura, e já está registrado aí no meu projeto Fazedores de Chuva. Então a Francineide quer saber: sou funcionária pública concursada há 26 anos e tenho mais 2 anos em outro município. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Tenho 55 anos de idade. 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar, 28 anos de contribuição. Então vai ter que ter a regra geral, né? 60 anos de idade para a mulher, com 25 anos de contribuição, 10 de serviço público e 5 anos no último cargo que ela fosse aposentar. Tem dúvida que chega da região metropolitana do Cariri para os nossos ouvintes da FM 106.5. Cícera, na cidade do Crato. Eu contribuí desde 2020 na Previdência como facultativa de 5%. Aí tive trombose e o médico concedeu o auxílio. Mas o INSS negou o pedido do benefício. Entrei novamente e foi negado. O que devo fazer? Já está com 8 meses que estou em tratamento com remédios. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, vai depender muito do motivo do indeferimento. Quem contribui com 5% de salário mínimo, no Código 1929, que é o caso dela,
precisa estar cadastrada no CadÚnico, não pode ter renda cadastrada no CadÚnico e precisa estar com o cadastro atualizado com menos de 2 anos, né? Tem sempre que atualizar. Então, o motivo do indeferimento pode ser por não validação das contribuições do CadÚnico, né? Das contribuições da dona de casa, ou pode ser por perícia médica. Então, ela tem que entender o motivo do indeferimento e procurar um advogado para poder entrar com pedido, uma ação judicial para restabelecer esse benefício. Outra pergunta da Janete em Itapiúna. Voltamos a Itapiúna, na região do Maciço do Baturité. Tenho MEI, mas recolho o INSS no código 1007. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Microempreendedor individual, o que é o código 1007? O código 1007 é um código de autônomo. Depende do quanto que ela está contribuindo, porque ela pode estar perdendo dinheiro, né, possivelmente, mas teria que analisar. Ela sendo MEI, ela é obrigada a contribuir com 5% do salário mínimo, e se ela pagar como autônoma, porque ela tem uma outra atividade, vamos dizer que ela tenha uma vendinha e trabalha como Uber, sei lá, 2 atividades. Ela pode ser MEI e pode ser autônoma, não tem problema. Mas se ela fosse aposentar por idade, por exemplo, a aposentadoria dela será de um salário mínimo. Então ela vai depender muito do que ela está contribuindo para saber se vale a pena ela contribuir para aumentar o valor da aposentadoria dela. Cicínia, ela não diz em que cidade se encontra, mas faz uma pergunta. Minha mãe tem 66 anos de idade, era agricultora, porém até hoje não tem aposentadoria, o benefício não saiu. O que fazer, professor Paulo Bacelar? 66 anos de idade, 11 anos a mais do tempo que deveria pedir a aposentadoria, aos 55 anos de idade no caso da mulher, era agricultora. E aí, professor Paulo Bacelar? Não resta dúvida que nesses casos de benefício rural, quando é indeferido no INSS, precisa ter a análise de um advogado e ir para a justiça. Ou um advogado ou a Defensoria Pública da União também, a pessoa pode procurar. Quase sempre os benefícios rurais são concedidos através da justiça. Por quê? Porque na justiça ele analisa a questão factoide, né? A questão verídica. Ela vai fazer uma audiência, então o juiz vai ver a pessoa, vai poder conversar e saber se a pessoa tem conhecimento da atividade rural, coisa que lá no INSS não faz mais desde 2019 essa entrevista. Então, ela deve procurar a justiça para poder ter seu benefício concedido. Há poucos instantes você respondeu a uma dúvida da Janete em Itapiúna, falando sobre MEI. O Carlos, que está em Fortaleza, tem também um questionamento nesse mesmo perfil de beneficiário da Previdência Social. O Carlos diz que trabalhou 15 anos de carteira assinada, 2 anos, contribuiu de forma individual, agora só tem MEI, ou seja, está na condição de microempreendedor individual. Aí ele pergunta: posso continuar pagando como individual e pelo MEI? E 20% do salário mínimo na contribuição individual? Ou seja, entendi que ele quer saber se pode continuar fazendo 2 recolhimentos de forma paralela. Pois é, ele vai estar contribuindo com 2 formas, porque ele vai ter 2 atividades, né? E se aposentando por idade, ele vai ter a soma desses valores pagos. Se ele fosse aposentar por tempo de contribuição, que não é o caso, eu acho, ele estaria perdendo dinheiro, porque o MEI não entra para cálculo de tempo de contribuição, só entra para cálculo de idade. Então, se ele vai se aposentar por idade, essas contribuições serão somadas, ele terá talvez aí um aumento na aposentadoria, mas é muito raro, porque a aposentadoria também será 60% da média. Então, se essa média for perto de salário mínimo ou de 2 salários mínimos, com 15 anos de contribuição, ele vai ter 60% da média e acaba jogando o benefício para salário mínimo. Então, ele pode estar jogando dinheiro fora. É necessário que as pessoas que contribuem façam cálculos, façam planejamento previdenciário, um investimento de planejamento. Você não joga dinheiro fora e pode se aposentar da melhor forma possível. Linha direta do jornal Alerta Geral, 085 992734353. José William, em Fortaleza. Comecei em 1992 de cobrador de ônibus e comecei de motorista de caminhão em 1998 até hoje. Tenho 50 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Lógico, Luciano, tem que ver aí a questão dos PPP, né? Como cobrador de ônibus, é possível que ele reconheça o tempo especial de 92 a 94. E pode aumentar 40% esse tempo. São 2 anos, então ele pode ter aí um aumento de 1 ano e pouco. De 1 ano não, de 2 anos, 40%, dá uns 8 meses, né?
de aumento. E de 98 para cá, são 33 anos, é isso? 25 anos, professor Paulo Bacelar. 25 anos. 25 anos. Como motorista de caminhão. Também pode ser que seja concedido uma aposentadoria especial, mas tem que ver se ele era empregado, se ele trabalhava como autônomo, se foram descontados sobre o frete. Então, tudo isso vai depender do tempo de contribuição que ele pode ser considerado. Com 50 anos de idade, ainda não dá para se aposentar. Mesmo que fosse especial, teria que ter 60 anos de idade. Então, o fato dele aí, o mais certo é esperar os 65 anos de idade para ele ter aposentadoria com todo o tempo contributivo. Milton, em Itaitinga, gostaria de saber qual é essa contribuição que eu tenho, 16 anos de recolhimento para o INSS, 56 anos de idade, e estou pagando o INSS de forma autônoma. Se eu já posso dar entrada na aposentadoria, estou pagando R$ 72 de INSS. Pela aposentadoria simples, eu posso dar entrada no processo agora, professor Paulo Bacelar, deu para compreender? 56 anos de idade, 16 anos de contribuição, em termos de tempo de recolhimento para o INSS, o dever de casa está feito. Agora é esperar a idade. Mas eu não estou entendendo essa contribuição de 72, porque se ele está contribuindo com o valor de 1.320, que é salário mínimo, 5% dá R$ 66, 11% dá 100 e pouco, e 20% dá mais de 200. Então não tem essa contribuição de R$ 72. Então teria que ver o que ele está contribuindo, que pode estar contribuindo errado. Pode ser também que ele esteja aumentando o valor e pagando 11%, que é uma coisa que também que não pode. Então vai depender do que ele está fazendo. Mas se ele tem 16 anos de contribuição, só vai se aposentar com 65 de idade. Mas é importante verificar o código de pagamento e o valor que ele está contribuindo, porque essa contribuição de R$ 72 não existe legalmente. Professor Paulo Bacelar, Cristina, em Fortaleza, quanto tempo após a perícia irei saber se o benefício foi aprovado ou não? Ela diz que foi feita uma avaliação social do INSS com o filho, que é autista, e já veio a mensagem do processo concluído. Aí ela diz, então, vou para a perícia em outubro, ou seja, no próximo, daqui a 1 mês, 2 meses, né? Nós estamos em agosto, a previsão é de outubro. Claro, se essa perícia não for antecipada, né? Aí ela diz o seguinte, a Cristina, muito obrigada, vocês são nota 10. Então responde para a Cristina, professor Paulo Bacelar. Olha, o tempo era para ser rápido, né? Era para ser logo. Após a perícia médica, em alguns casos, o INSS abre uma tarefa para fazer acertos pós-perícia, e esses acertos é que tem demorado para fazer. Mas ela tem que fazer, ela tem que cobrar, porque esse benefício já era para ter sido analisado pelo INSS. Elisa em Itapiúna, mais uma dúvida de Itapiúna, valeu, ali nós temos a cobertura da FM 93, a FM maior de Baturité. Fazer um programa lá ao vivo. A gente já faz aqui, professor Paulo Bacelar, a gente pode ir para lá para comer uma tapioca com rochinha, né? E com o Domingos Távora. A Elisa diz o seguinte, meu esposo recebe o BPC e a gente veio em Fortaleza, ou veio de Fortaleza, e aqui no interior eu fiz o Bolsa Família. Aí o que acontece? Conta a Elisa. Eu queria saber se interfere assim, porque eu fiz o Bolsa Família, tem BPC e eu estou fazendo o cadastro da Emates no interior. Ou seja, professor Paulo Bacelar, atividade rural, vai fazer o cadastro na Emates, já deu um andamento, tem BPC e também, pelo que eu entendi, Bolsa Família. Pode juntar tudo isso? Tem BPC e Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Olha, BPC e Bolsa Família não há problema, legalmente, dependendo do grupo familiar. Lembra aquele caso, o outro caso que o segurado foi receber o Bolsa Família e estava depositado lá, né? Mesmo ele recebendo BPC. Não há problema. Agora, a Emates também não tem problema, porque se ela trabalha na agricultura e ele recebe o BPC, ela pode ter direito à aposentadoria dela como agricultora. Ele tendo BPC, não. Ele não vai poder se aposentar. Mas ela pode fazer o cadastro na Emates e ter o direito à aposentadoria dela, com o cadastro dela, com as provas dela. Então ela pode fazer sim. O Francisco em Itapajé, professor Paulo Bacelar, diz, trabalhei muito tempo de recepcionista de hotel e balcão de farmácia. Hoje sou eletricista há 5 anos. Vou me aposentar como eletricista, professor Paulo Bacelar? Depende da idade, depende do tempo de contribuição nessa condição de eletricista?
Se ele é eletricista, ele vai se aposentar no cargo do último emprego, mas isso não interfere na aposentadoria dele. A aposentadoria é calculada na média de todo o tempo contributivo, não é o último salário. Então ele vai ter a aposentadoria dele baseada em todos os salários que ele teve desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Tem mais informações chegando aqui, a Damiana em Santana do Cariri. Gostaria de saber se eu tenho o direito de voltar a receber meu Bolsa Família. Minha filha recebe o BPC, é só esse benefício dela, tudo dentro de casa. É possível? Você já falou tanto hoje sobre BPC e Bolsa Família que, pelo que eu entendi, esses dois benefícios podem ser cumulativos, ou seja... Até mesmo se a pessoa recebe BPC e assina a carteira, ele não perde o Bolsa Família. Vai depender de outras variáveis. Não é a questão somente de receber o BPC que vai dar direito ao benefício ser cessado. Então, nesse caso, ela pode receber o Bolsa Família e o BPC também. Professor Paulo Bacelar, Maria Luísa em Nova Olinda, também na região do Cariri, ela diz... Estou precisando de uma orientação. Tenho 2 matrículas, professora municipal, uma já estou aposentada desde 2018. Trabalhei 32 anos. Na outra matrícula, ainda exercendo a função, já com 25 anos. Quando solicitei ao INSS a certidão de contribuição para a aposentadoria da Previdência Municipal, não veio da matrícula que ainda exerço a função. Como devo proceder para conseguir o tempo de contribuição da matrícula que ainda estou na ativa e a aposentadoria da segunda matrícula? E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, se a Nova Olinda é regime próprio, ela não precisa da certidão do INSS, porque é a próprio município que pode aposentar ela. Mesmo ela já tendo uma aposentadoria, ela pode ter 2 aposentadorias se forem 2 matrículas, né? Que são 2 cargos diferentes. O INSS irá emitir uma certidão para levar para o município se esse tempo dessa segunda matrícula for do regime geral de previdência, for do INSS. Aí o INSS teria que fazer uma certidão. Se ele é regime geral e tem uma certidão, e essa certidão não veio com essa matrícula, ela deve pedir a revisão da certidão que ela pediu. Então isso aí tem que ser analisado para saber se esse período é regime próprio ou regime geral, para saber se ela está pedindo corretamente a certidão no INSS. Maria Luísa, em Nova Olinda, se essa resposta não a deixou satisfeita, manda mais dúvidas, porque estamos aqui para ajudar você, ajudar os ouvintes que precisam e confiam no alerta geral sobre os caminhos da aposentadoria. E esclarecendo essa questão, né? Se essa matrícula é realmente do regime próprio do município de Nova Olinda. Vamos continuar na região do Cariri, agora em Juazeiro do Norte, Antônio Ribeiro. Eu ouvi uma pergunta muito boa. Quem tem problema de hérnia de disco tem auxílio ou se aposenta? Sim, mas depende da incapacidade para o trabalho e não pela doença. Então já respondemos aqui outras perguntas que as pessoas perguntam sobre a doença. O que importa não é a doença em si, é a incapacidade que aquela doença causa na pessoa. Se é uma incapacidade permanente, isso vai dizer através de um laudo médico ou de atestado, ela pode se aposentar. José em Aracati, terra do Júnior Alegria. Tenho 44 anos de idade, desde 2001 a minha carteira é assinada. Hoje tenho 7 anos de energia eólica. Com quantos anos poderei me aposentar se continuar nessa atividade da energia eólica? Olha, Zé, interessante, é uma atividade nova, né? Ele precisa ter um PPP para saber se tem na atividade dele. Ele tem algum agente nocivo, que pode ser ali o ruído das hélices, não sei como é que ele trabalha, se ele trabalha na parte de manutenção, na parte de instalação. Então teria que ter a empresa que o contratou, precisa apresentar um PPP, que deve ter um laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT, e essa LTCAT, esse laudo, é que faz o PPP da pessoa para ela saber se tem atividade especial nessa atividade. Professor Paulo Bacelar, até hoje você não tinha pego nenhum caso, tanto quanto advogado e à época servidor do INSS, com esse perfil de trabalhador da área de energia eólica que questionava sobre insalubridade? Não tem. É uma coisa realmente recente, né?
e as pessoas que estão trabalhando lá ainda possivelmente não devem ter se aposentado ainda com essa condição. Maria Freitas, em Trairi, cidade, professor Paulo Bacelar, do Vale do Curu, que tem imenso parque eólico. Ela diz o seguinte: vou dar entrada na aposentadoria no ano que vem, estou aguardando fechar os 90 pontos, tenho 6 anos de contribuição, prestei serviço na agência dos Correios, sou consciente das perdas. De que forma é realizado o cálculo? Será que eu vou ter menos perda por ter 90 pontos no município? E 6 de outra empresa soma 96 pontos. Não botei a idade na pergunta. Aí ela diz: tenho 61 anos de idade e 27 anos de trabalho. Dever de casa feito bem direitinho, né, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Ela teria que ter 91 pontos no ano que vem, no mínimo, né? Que esse ano é 90, a mulher o ano que vem é 91. Então ela teria aí já um ano a mais de idade e um ano a mais de tempo de contribuição, né? 62, mas dá 89, né, Luciano? 61 mais 27? 61 mais 27 dá 88. 88. Não é 90, mas ela disse que tem outro período. Acho 6 anos, professor Paulo Ela deixou Bacelar de botar algum período aí. Se realmente fechar os 92 pontos o ano que vem, ela teria que ter, além disso, Luciano, é outra informação também, que para você considerar os pontos, você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. Então, você pode até ter 91 pontos no ano que vem, mas tem que fechar os 30 anos de contribuição. Então, você tem que ter mais de 27 anos, mais de 28, mais de 29. Tem que ter no mínimo 30 para com 62, mas para com 91 no ano que vem, 91 pontos, poder se aposentar. 30 anos de contribuição com 91 pontos o ano que vem. Professor Paulo Bacelar, eu estou lendo aqui essa pergunta da Maria Freitas. Nesse caso, ela tem 61 anos de idade. Chegando aos 62 anos de idade, ela pode pedir a aposentadoria se for por idade, né? Por idade, né? Por idade. Se ela tiver uma média de contribuição acima de um salário mínimo, ela acaba tendo perdas mais expressivas, não é isso? Então, não vale a pena pedir com 62 anos de idade. Depende, e menos de 30 anos. Porque o tempo é o mesmo. Se ela fosse se aposentar por regra de pontos, ela teria uma regra de transição, que iria calcular com fator previdenciário, por exemplo, né? Então, seria menos vantajoso se ela fosse se aposentar por idade. Mas, de qualquer forma, Luciano, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é contratar alguém para fazer cálculo, para ver qual é a melhor opção. Ou esperar os pontos, ou dar entrada na aposentadoria por idade, saber se vai valer a pena esperar, se a aposentadoria vai ser a mesma coisa ou não, se for esperar. Então, hoje, é muito importante, é primordial, eu sempre falo isso aqui, que a pessoa deve fazer cálculo antes, deve ser contratado alguém para fazer cálculo, para saber se vale a pena dar entrada no benefício hoje, porque depois de concedido o benefício e recebido o primeiro pagamento, esse benefício não pode mais ser desfeito. Professor Paulo Bacelar, quem tem dúvida na área da Previdência Social, escolhe o caminho para receber informação. Mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Francisco Serafim, em Uruburetama. Eu estou lendo Serafim, mas aqui está Sarafim. Qual é, professor Paulo Bacelar? Eu acho que é Serafim. Então, Serafim. Francisco Serafim, em Uruburetama, nos acompanhando pela FM agora 104.1 em Trairi. Ele diz: meu irmão completou 61 anos de idade e nunca contribuiu. Como ele pode fazer para se aposentar? E ele não tem o comprovante de residência. Nesse caso... Olha, administrativamente, o comprovante de endereço não é necessário, não é obrigatório, né? Basta o que está cadastrado no sistema do INSS ou no CAD único. No caso dele, se ele nunca contribuiu, ele também não pode se aposentar, né? Então ele teria direito a um BPC aos 65 anos de idade, que é o BPC a pessoa idosa. Mais uma dúvida agora do Cícero, em Itapipoca. A gente falou sobre Trairi, Uruburetama, e chega também pergunta de Itapipoca pela nossa FM 104.1. Em algumas áreas de Itapipoca chega o sinal da nossa FM Caxitoré 91 em Pentecoste. No caso do Cícero, a dúvida é a seguinte: minha companheira teve uma união estável com um homem que foi casado. Ela teve um filho dessa união. Ao morrer, ele deixou uma pensão para o menino. Até quando esse menino vai receber essa pensão? Se ela pode passar o benefício para ela? Pode, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele vivia com ela na época,
ela era companheira dele na época, na data do óbito, ela tem direito a receber a pensão, provando a união estável na data do óbito. Se ela já era separada dele, aí não tem como receber. E o filho, ele irá receber a pensão até completar 21 anos de idade. Mensagem da Lucirene Barbosa em Cascavel. Sou fã incondicional de vocês e do trabalho informativo que prestam ao nosso país. Parabéns, meus queridos. Deus os abençoe sempre mais. Deus a abençoe também, Lucirene, a você, com coração generoso e essas palavras de estímulo para nós que fazemos o jornal Alerta Geral. É ou não é, professor Paulo Bacelar? Com certeza. Por muitos anos a gente faz esse trabalho e sabe da responsabilidade. Maria em Fortaleza, meu esposo faleceu, morei com ele 25 anos, tem 2 filhos registrados, o nome dele, cuidei dele até o último momento de vida, tenho direito à aposentadoria ou uma pensão nesse caso, professor Paulo Bacelar? Se ela vivia com ele na data do óbito, né? Se ela cuidou dele até a última hora, mas tem que saber se ela vivia em união estável com ele ou só cuidava dele, é diferente. Né? Mas se vivia em união estável com a pessoa até a data do óbito, ela tem direito a receber a pensão e os filhos também até completar 21 anos de idade. Arnaldo em Fortaleza quer saber, professor Paulo Bacelar, sou homologado pelo INSS, tenho 40 anos de idade, 19 anos de contribuição. É verdade que homologado se aposenta ao completar 25 anos de contribuição? O que é homologado nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar? É a forma deles dizerem que eles têm um certificado de deficiência. Então ele é a pessoa portadora de deficiência, um PCD. Então, a pessoa que é deficiente, ela tem direito a se aposentar mais cedo, sim, mas depende do grau da deficiência. Então, o grau da deficiência, para se aposentar com 25 anos, o homem, ele tem que ter um grau grave. Então, a pessoa se aposenta com 25 anos no grau grave, com 28 anos com 29 anos no grau moderado e com 33 anos de contribuição no grau leve. Lembrando que essa aposentadoria, a aposentadoria da pessoa com deficiência, Luziano, não foi modificada pela reforma da Previdência. Ela continua com as mesmas regras anteriores à reforma, que é regido pela Lei Complementar 142 de 2013. Então ele vai ter direito à aposentadoria independentemente da idade, mas se a invalidez dele se a deficiência dele, que é diferente de invalidez, não é invalidez, é deficiência, se a deficiência dele tiver um grau grave. Então se for grave, ele se aposenta com 25 anos, como ele tem aí. Professor Paulo Bacelar, chegou outra pergunta que é repetida aqui, mas eu vou refazê-la, porque a resposta é útil para os nossos ouvintes. A Rebeca, que se encontra no interior do Ceará, ela vai direto na pergunta: qual é o site para ter informações sobre o BPC? Não, o próprio site do INSS, né? O meu.inss.gov.br vai ter as informações sobre o BPC, quais são os direitos que a pessoa tem, quais são os critérios, requisitos para ela poder ter direito ao benefício e como fazer o requerimento. E no site também do CAD Único para ela analisar a família, né? Que é o cadunico.dataprev.gov.br. É importante, .gov.br. É importante que as pessoas sejam cadastradas no CAD Único e tenha toda a sua família cadastrada lá no CRAS. Andréia em São Benedito, terra do Júnior Brandão, que é herdeiro do ex-deputado estadual Tomás Brandão, que construiu história na política da região da Ibiapaba, exerceu mandatos na Assembleia Legislativa. A você, Júnior, o nosso grande abraço. A Andréia pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar: sofri um acidente já tem mais de um ano e eu passei a receber o auxílio-doença. Dessa data que comecei a receber, que venho pagando para a advogada, minha última perícia foi em abril, só agora foi prorrogado até março. Daí então eu gostaria de saber se daqui até março terei que ficar pagando os 30% para a advogada. Na verdade, eu mesma queria saber, ela tem outras dúvidas aqui, professor Paulo Bacelar. Enfim, a principal dúvida da Andréia é se continua pagando o advogado. E você costuma dizer, professor Paulo Bacelar, que é muito delicado o Paulo Bacelar, como advogado, falar sobre esse assunto, mas ele não se furta, Andréia, de responder. Aí você diz, depende do que foi acordado, do que foi acertado. Porque tudo que é acertado, professor Paulo Bacelar, sai barato. Exatamente. O caro é quando não é acertado. O combinado não sai caro, né? É importante que as pessoas entendam o contrato sempre antes de contratar o advogado. E ela também coloca aqui, ó.
Eu não sei se eu devo ficar pagando, se é obrigatório ficar pagando até a data da perícia, porque eu não sei se foi ela que pediu a prorrogação. Mas se não foi ela, não foi ninguém, porque se não foi a própria pessoa, não foi ninguém, porque o INSS não marca prorrogação de benefício. Ou foi a advogada ou foi a própria pessoa, né? Então ela deve conversar com a advogada, tirar as dúvidas para saber se vai ter que contribuir, fazer essa contribuição até a data da perícia, porque vai depender do que está acordado no seu contrato de trabalho. E para a questão do TED, né, que é o Tribunal de Ética da OAB, e também para direito das prerrogativas, todo segurado deve ter o contrato, todo advogado deve ter o contrato assinado dos seus clientes para poder cobrar os honorários de forma legal e sem problema para o próprio advogado. Mais uma pergunta sobre BPC. O José Alves está no interior de Pernambuco. Queria saber se quem recebe o BPC tem algum problema com Bolsa Família? Tem, não? Já respondi aqui também. O fato de receber BPC não impede o recebimento de Bolsa Família. Vai depender de outros critérios, dependendo da grupo familiar. Anote aí, não esqueça, o WhatsApp do Alerta Geral é o 085 99273 4353. Antônio em Ocara, assentado desde 1998. Conta o tempo, 25 anos, professor Paulo Bacelar. Não, 5 anos apenas, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber se tenho o direito de me aposentar, pois minha esposa contribui para a Previdência Social com o teto. Tenho 60 anos de idade e comprovo minha atividade rural através dessas notas, de diversas notas. E mesmo assim, requeri minha aposentadoria e o benefício foi negado, pois alegaram a situação da minha esposa, ou seja, contribuinte, contribuição. O que devo fazer para ter todos os meus direitos? Não tem nada a ver a relação da esposa dele com a atividade rural. Se ele é trabalhador rural, se ele tem provas, ele vai se aposentar independentemente da esposa pagar sobre o teto da Previdência. Se for negado pelo INSS, ele procura a justiça para poder estabelecer o seu benefício. Ângela Fernandes, em Fortaleza. Tenho 44 anos de idade e 19 anos de contribuição ao INSS. Trabalhei em um hospital de 2017 a 2019 e tenho um PPP. Hoje sou contribuinte individual. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quando devo levar este documento ao INSS? E se mesmo acrescenta algum, ou se esse documento acrescenta algum ano a mais na minha contribuição, no meu tempo de contribuição. Deu para entender, professor Paulo Bacelar? Todo PPP vai acrescentar o tempo de 40% para o homem, 20% para a mulher. E ele vai ter direito se ela requerer o benefício e juntar os PPP e for considerado especial esse tempo. Então, ela só faz esse requerimento quando tiver os 62 anos de idade para pedir aposentadoria. Mais uma dúvida, Fábia em Icó. Ela escreveu um bocado de coisa aqui, professor Paulo Bacelar. Sei que vocês só dão explicação para os assuntos do INSS, porém gostaria de fazer que me dessem um suporte em relação ao que eu tenho a dizer. Vamos lá. Eu e minha irmã somos pensionistas do Estado. Uma das irmãs faleceu em junho do ano passado e até agora não foi feito o rateio entre as outras. Disponibilizaram um sistema por nome de Ceará Prev. Porém, quando a gente entra em contato, eles não dão uma resposta resolutiva. Isto quando se dão ao luxo de responder. Peço a ajuda de vocês em comentar esse assunto, porque talvez tenha mais pessoas nesta situação. Olha, Fábia, antes da pergunta que o professor Paulo Bacelar já ouviu direitinho aqui e vai dar a resposta para você, esse assunto que você nos traz faz parte da nossa agenda, que é Previdência Social, seja regime próprio de Previdência Social ou regime geral de previdência social, que é esse sistema do INSS, nós falamos sobre tudo, especialmente quem entende do assunto, como o professor Paulo Bacelar. Qual é a explicação para a Fábia, professor? Olha, realmente, a regra de previdência do Estado ela é diferente do INSS, mas tem que ver a data do óbito da segurada, porque a lei de previdência ela tem que se referir à data do óbito, a lei vigente. Hoje, por exemplo, esse rateio não é mais feito, né? Ele não passa mais a contribuição, a contrapartida da irmã falecida não passa mais para as outras irmãs. Ele é rateado de novo por 2, pelo restante do que faltou. Então, dependendo da data do óbito, a Ceará Prev não teria que
passar essa parte. Agora, o que falta é a informação, realmente, né? Eu sinto muita dificuldade de ter realmente uma análise dos pedidos que a gente faz no Estado, seja ele de soldado, de militar, seja ele de professoras, sempre de um regime próprio de previdência do Estado. Então aí ela deve procurar a Ceará-Prev de novo, e em caso de recusa, ela pode procurar um advogado para entrar com mandado de segurança para cumprir com essa determinação. Encerramos aqui com essa resposta para Fabian e com a edição do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Lembrar para você, ouvinte, internauta, que não teve a sua resposta contemplada, a sua pergunta, não se esqueça que a gente volta no próximo sábado com mais esclarecimentos. E todo o conteúdo do Jornal Alerta Geral está disponível no nosso site cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, um grande abraço. Um grande abraço, Luzenor, e um grande abraço também para a Isis, que é a gerente da agência lá de São Benedito. Você falou aí no amigo lá de São Benedito, eu ia falar sobre ela e eu queria agradecer também a nossa amizade e também a grande profissional que é a Isis, que gerencia a agência de São Benedito lá, na agência do INSS. Nos próximos dias eu estarei indo a São Benedito, vou dar um abraço lá na Isis, viu, professor Paulo Bacelar? Mas ela não está de cabelos brancos ainda, né? Os irmãos delas, todos são nomes de egípcios, Amon-Ra, Queops, e ela é a Isis. E o pai foi se inspirar longe. Eu não sei, o pai dela chama Gaston, também não sei, deve ser coisa de francês. Final do nosso bate-papo, a você, ouvinte internauta, um grande abraço.